notícia. Essa aqui envolve milhões. Paquetá no Flamengo. Tá aí, então, a nossa matéria no ESPN.com, né? Paquetá busca saída para o Flamengo, mas o West Ham quer valor maior em meio a desejo de técnico de não vender o meia. Como chega essa notícia para o futebol brasileiro? Porque envolve milhões e um jogador, claro, de muita qualidade, com destaque na Europa. É espetacular. Para o Flamengo é espetacular. Acho que para o Paquetá seria absolutamente espetacular também, porque desde todas as acusações que ele foi absolvido, né, em relação à quebra de regras da FA em apostas esportivas, o Paquetá não apresentou o mesmo nível técnico. Eu acho que num ano de Copa do Mundo, ele sendo o único jogador talvez dessa posição, para além obviamente do Neymar, seria muito importante para ele estar num contexto em que ele vai ser abraçado, que é o Flamengo. Agora, a negociação é muito difícil, né? A negociação é muito difícil porque hoje o West Ham está afundado na zona de rebaixamento, 7 pontos atrás do Forest. O Nuno Espírito Santo obviamente enxerga ele e o Bowen como os dois principais jogadores do time. O Paquetá é uma referência técnica, o Paquetá está no seu auge, talvez não técnico, muito por conta do que eu estava falando há pouco, mas está no auge físico dele, né? Um jogador de uma ótima idade, e que normalmente esse tipo de jogador com essa qualidade não volta para o Brasil. É um jogador com mercado na Europa, é um jogador que há pouco foi pretendido por Chelsea, pretendido por Tottenham. Não fossem as investigações, ele poderia hoje ser jogador do Manchester City, né? O Guardiola à época pediu nominalmente a contratação do Paquetá. Eu não acho que com a contratação do Caio Jorge o Flamengo mudaria de patamar, já que a gente está falando muito sobre isso. Agora, com a contratação do Paquetá, se é que era possível isso, o Flamengo encontrou uma maneira de mudar o patamar. Para mim, ele é um jogador que faz algumas funções em campo. Ele hoje entra, talvez, em alguns momentos específicos, a gente não sabe. Obviamente, o Arrascaeta vem da sua melhor temporada, talvez desde que ele chegou ao futebol brasileiro. Então talvez ele possa ser o substituto do Arrascaeta em alguns momentos, mas ele chega para jogar, chega e joga imediatamente. Aí o Felipe Luiz vai ter que se virar, entre aspas, né? Dor de cabeça boa. Eu imagino que ele entre talvez pelo lado direito, e aí você pode ter um ataque com ele, com o Arrascaeta, com o Pedro, enfim. O Luiz Araújo talvez perca um pouco de espaço com essa chegada, mas esse é o menor dos problemas, porque, como a gente vinha falando ao longo do programa, são 70 jogos, né, por time. O Flamengo fez mais de 70 jogos na temporada passada, vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que, assim, eu não me lembro de um cara que chega nesse auge técnico, físico e etc., com o mercado lá fora. É um recado não só para o Flamengo, para o Felipe Luiz, que obviamente vai adorar ter o jogador, mas é um recado para o mercado do futebol brasileiro. Eu já tenho o melhor elenco, eu já sou o campeão brasileiro, eu sou o campeão da Libertadores e eu tô querendo um reforço de seleção brasileira, um cara que atuou na última Copa do Mundo, um cara que... A negociação é difícil? A negociação é difícil. Agora, se a gente for parar para pensar no que é o Flamengo desde que o Paquetá saiu, o Flamengo não perdeu em absolutamente nada. O Flamengo vende o Paquetá por esse mesmo valor, 35, 40 milhões. O Flamengo é tricampeão da Libertadores nesse espaço e ele vai recomprar o Paquetá, um Paquetá que passa por algumas experiências e amadurece muito mais. Então, assim, é de longe a melhor contratação, se acontecer de fato a contratação, é de longe a melhor contratação do futebol brasileiro nessa temporada, e vai ser difícil de ser batido. Os dois lados ganham. Izinho, se o Pascoalzinho estivesse aqui, ele falaria assim, ó: incomparável! E essa possível chegada do Paquetá, Tetra? Se essa possível chegada acontecer, eu vou ter que começar a engolir essa fala do Pascoal. Porque o meu grande debate com ele era de que o Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time. Incomparável não colocava, porque tem equipes no futebol brasileiro que jogou de igual para igual com o Flamengo. Por mais que o Flamengo no final da temporada é campeão da Libertadores e campeão brasileiro, teve, durante essa jornada, momentos críticos. O Flamengo classificou nos pênaltis, o Rossi sendo o salvador. Vocês lembram? Quando ganhou só de 2-1 aqui, dos Estudiantes, né? E depois lá perdeu de 1-0 e foi para os pênaltis. O Flamengo poderia ficar fora. Pênalti. Tudo pode acontecer.
O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Então tem duelos. O Flamengo foi melhor na reta final do que o grande rival do momento, que é o Palmeiras. O Flamengo foi melhor, principalmente na final da Libertadores. Mas com a chegada de um jogador do nível do Paquetá, com 28 anos, o cara tá voando, tá no seu auge, entendeu? O Paquetá pode jogar de segundo volante. O Flamengo, o melhor momento para mim do Flamengo na temporada passada foi aquele momento que encaixou Saul com Jorginho. Não tinha o Pulgar estava machucado. E esses dois, quando encaixaram, deu um brilho de jogo no meio campo, uma qualidade de jogo, que era bonito de ver o Flamengo jogar. Aí se machuca, né, o Jorginho um período, depois se machuca o Saul. Então você pensar que o Paquetá fisicamente está melhor do que esses jogadores. E tecnicamente ele é desse nível. É do nível do Jorginho, Saul, Arrascaeta. O Paquetá é o jogador da seleção brasileira. Então ele pode jogar como um meia mais adiantado, ele pode jogar como um meia pelo lado esquerdo. O Celso até colocou ele pelo lado direito. Eu, particularmente, não vi muito ele fazendo essa função pelo lado direito. Mas ele tem qualidade para isso. Mas eu vejo que no Maracanã, dentro do Maracanã, que o Flamengo sempre propõe os jogos fora ou dentro, mas no Maracanã, contra um time que sabe que vai jogar do meio campo para trás, você tem um time com Jorginho e Paquetá como os dois volantes, o Paquetá foi segundo volante, ele jogou ao lado do Casimiro na Copa do Mundo. Então é um cara que agrega muito. Para mim, aí eu tô com o Celso. É uma contratação mais impactante, muito mais impactante do que se contratasse o Caio Jorge. O Caio Jorge chegaria para brigar pela posição com o Pedro. E eu acho o Pedro melhor do que o Caio Jorge. É a minha opinião. Agora, o Paquetá, ele entra e o Felipe Luiz, aonde precisar dele, ele vai ser titular. Eu fico até imaginando com o Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, o Paquetá e o Pedro à frente. Eu imagino ele na direitazinho, como o Varela ataca muito o corredor, ele saindo da direita para vir para dentro e ajudando ainda mais, dividindo essa função de criação com o Arrascaeta, que é um jogador que pisa muito na área. A gente está falando do meio para frente e do meio para trás também, porque tem Léo Ortiz, tem Léo Pereira, tem Alexandro, Rossi, enfim, pode vir o Gabriel Brazão também, não sabemos sobre se vai acontecer ou não. A gente está falando de um time que de 11 pode bater com qualquer 11 que, assim, talvez perca em uma ou outra posição, mas a grande maioria vai levar. O Carrascal termina o ano muito bem, ele chega para ser substituto do Arrascaeta, mas no fim das contas ele acaba jogando ao lado do Arrascaeta. Então, assim, é um time do Flamengo assustador. Jorginho, Pulgar e Paquetá. Tem que escolher dois pro meio de campo. Aí é incomparável. Eu nem tô preocupado com isso aí. Eu tô preocupado com o Pascoal. A hora que ele sentar aqui, hein, vovozinho? Incomparável. Vai demorar uns 20 minutos, assim, ele falando. Tá na hora de voltar, né? 2 meses de férias. E o sorriso dele? Meia hora sorrindo. Não, mas vai ser um time... E acho que o BAP falou, né, que não vai deixar ninguém passar o Flamengo nas contratações, né, que o Flamengo esse ano ele vai gastar. E seria uma peça sensacional. Eu sou fã do Paquetá, acompanho desde as categorias de base, quando ele disputou a Copa São Paulo. É um ótimo jogador, eu acho que vai somar bastante. E como eu entendo o Paquetá como vovozinho, pode colocar ali como aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, centralizado, centroavante, camisa 10 e tal, porque ele tem essa versatilidade. Né? Mercado da bola tem jogador que comemora discretamente os seus gols, tem outros que comemoram com muita dancinha. E eu estou falando de Paquetá. Será que veremos Paquetá novamente com essa camisa aí? Com a camisa do Flamengo? Foi de Esportes, está começando mais uma edição do Sport Center para vocês e nós vamos direto para a Europa. Nós vamos conversar agora com o Bruno Andrade e o jornalista vai trazer para a gente as últimas informações dessa negociação do Flamengo com o Paquetá. Será, Bruno, que vai ter um desfecho feliz? E olha que são cifras faladas de que o Flamengo oferece nunca antes vistas no futebol brasileiro. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Se o Cruzeiro pagou os 30 milhões de euros ou perto disso pelo Gerson, agora é a vez do Flamengo colocar o trucar
em cima do mercado de transferências. Aliás, logo pela manhã, quando a gente trouxe essa informação exclusiva no Fala Fonte, o que nós entendemos dessa negociação, que sim, podemos chamar já de negociação, porque o Flamengo já abriu conversas não só com o representante do Paquetá, mas sobretudo com o West Ham. O Flamengo separou no orçamento, ou para agora, se possível, que seria o cenário mais perfeito do mundo para o Flamengo e também para o próprio Paquetá, mas se não acontecer agora, é para acontecer no meio do ano, entre 30 e 40 milhões de euros. Olhando ali numas cifras mais em relação a libras, que é a moeda no Reino Unido, o que a gente entendeu é que 35 milhões de libras, mais ou menos 40 milhões de euros, trazendo aí para reais, na cotação atual, cerca de 254 milhões de reais, é o limite hoje do Flamengo, que conta com a vontade do jogador. Aliás, conta mais com a vontade do jogador do que do próprio Flamengo inteiro jogador. Claro que o Flamengo tem interesse em repatriar o Lucas Paquetá, formado na Gávea, formado no ninho do Urubu, mas o que a gente também apurou nas últimas horas, e uma apuração em conjunto com o Pedro Ivo, é que o processo foi muito mais os representantes do Paquetá compreendendo a insatisfação do Paquetá de baterem a porta do Flamengo uma vez, duas vezes, três vezes mais recentemente, para falar, olha, o Paquetá quer voltar, tem interesse, vamos negociar. E daí em diante o Flamengo se mostrou interessado, abriu conversas, abriu negociações. Eu não vou dizer que já fez uma proposta oficial, porque para mim proposta oficial é aquela no papel, assinada pelo clube, muito bonitinho, tudo certinho, mas pelo menos o Flamengo já passou para o West Ham aquilo que pode pagar hoje. Como eu disse, entre valor fixo e valor variável, no máximo 40 milhões de euros, o que consequentemente tornaria o Lucas Paquetá a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a contratação mais recente do Gerson. O obstáculo está aí, é o pedido do West Ham, é acima dos 40 milhões de euros, porque já percebeu que internamente na Premier League o Tottenham está disposto a pagar mais, mas não faz sentido para o West Ham reforçar um dos principais concorrentes na Premier League, e porque o Paquetá deixou claro que prefere o Flamengo, então é uma questão de insistência. O Flamengo joga com o tempo, porque o tempo para ele é favorável, porque se depender do Paquetá, o Paquetá já teria pego um avião do Reino Unido, atravessado o Oceano Atlântico e voltar ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Obrigada, viu, Bruno, pelas informações. Você fica conosco aqui neste Sport Center. Boa noite para o André Kfouri. Boa noite também para o Gustavo Zupac no nosso Sport Center. Boa noite. André, realmente é engraçado o Bruno falando assim, olha, no máximo chega a 40 milhões de euros, como se não fosse uma coisa realmente absurda. A cifra de 40 milhões de euros de um clube brasileiro oferecendo para trazer um jogador no auge da sua forma física, que é o Paquetá, tendo muito mercado na Europa. E podemos lembrar, o Paquetá foi procurado pelo Manchester City, do Pep Guardiola. O Pep Guardiola quis o Paquetá, estava no meio daquela história do julgamento do caso das apostas, e aí acabou não saindo o negócio. Mas ele foi um jogador pedido pelo Pep Guardiola. Dizem que a transferência para o City era uma certeza, era uma questão de tempo, mas o episódio, que evidentemente foi muito ruim para a vida do Paquetá, para a sequência da carreira dele, para a imagem dele como jogador, aquele episódio das apostas e da investigação pela qual ele passou, impediu o negócio, a transferência, a saída dele do West Ham para o Manchester City. Eu acho que o Flamengo, aparentemente, está numa posição tranquila, porque o Flamengo tem o dinheiro, o Flamengo não precisa gastar o dinheiro imediatamente, e o que é mais complicado, nessa questão, não tem nenhuma complicação, que é o desejo do Paquetá de jogar no Flamengo. Então é aquela coisa, sabe-se, como disse o Bruno, aliás, boa noite ao Bruno, que o negócio vai acontecer em algum momento, ou agora ou após o fim da temporada, em outros parâmetros financeiros. Existe urgência da parte do Flamengo de ter o Paquetá o quanto antes? É difícil falar nisso, porque é óbvio que se você perguntar para o Felipe Luiz se ele quer o Paquetá amanhã treinando ou só daqui a alguns meses, ele vai obviamente preferiu o mais cedo possível, também por uma questão de garantia. Nunca se sabe o que pode acontecer com um período de tempo maior. Mas o desejo do Paquetá de não jogar mais no West Ham, de ir para o Brasil, de voltar para o Brasil e de jogar no Flamengo, é o que vai determinar, muito provavelmente, o futuro dele como jogador. Sim. E o Flamengo já sabe disso.
né? Acertado com ele, com o seu representante, entendendo qual é a melhor maneira, o gasto que ele vai ter, quanto vai investir, quando que ele pode ter o jogador. Acho a situação do Flamengo, embora as cifras sejam altas, confortável em relação a uma contratação que transformaria excelente time de futebol que o Flamengo tem. O Paquetá tem essa capacidade como jogador de futebol. Pois é, imagina ainda colocar o Paquetá nesse time do Flamengo. Gustavo Zupac, queria que você falasse sobre esse movimento, e é um movimento, poderíamos até colocar que é um movimento muito ousado, mas quando o jogador tem essa vontade, né, é algo também a se entender. E é muito natural entendermos também a vontade do Paquetá. Afinal, é um jogador que voltaria para sua casa, seria ídolo do seu time, formado pelo Flamengo, e num time em que ele vai lutar por todas as competições. No West Ham, ele luta contra o rebaixamento. É difícil, né? É isso. Boa noite, Marcelo. Um abraço a todos. Um abraço ao Bruno lá em Portugal e também ao nosso fã de esporte. Pegando esse último fio aí sobre o viés do Paquetá, o olhar do Paquetá para o mercado brasileiro, para o Flamengo, que é o clube do coração dele, mas para o mercado brasileiro como um todo, tem a ver com o que o Flamengo pode oferecer a ele e também com o movimento que a gente vem observando. O futebol brasileiro, ele vem ficando mais atrativo para jogadores que antes não fariam o menor sentido estar aqui. Isso vale para jogadores que voltam da Europa antes do esperado, como pode ser o caso do próprio Paquetá. Isso vale para jogadores muito jovens que foram vendidos e foram recomprados, como o Vitor Roque, por exemplo. Isso vale para lendas do futebol das últimas décadas, tipo Marcelo, Thiago Silva. Isso vale para jogadores europeus que jamais imaginaram jogar aqui, como Memphis, ou até sul-americano como Luiz Soares, que jamais jogaria aqui. Então é um momento diferente do futebol brasileiro, um momento de abertura até para brasileiros, e que financeiramente alguns clubes podem fazer movimentos de diferentes níveis. E aí entra o Flamengo. O Flamengo é um clube que pode fazer este movimento raro com um jogador do quilate do Lucas Paquetá. Então pelo olhar do Lucas Paquetá, é um mercado que passa a ser atrativo. Voltar ao Brasil voltou a ser uma opção para esse tipo de jogador. O Flamengo é um clube que se preparou para esse tipo de negócio, então acho que é um movimento ousado, mas é um movimento que a gente vai ver cada vez com mais frequência partindo do Flamengo. Sim. O Flamengo é um clube que hoje consegue competir em cifras com equipes intermediárias para baixo do futebol europeu, mesmo com a desvalorização cambial do Brasil em relação ao euro ou em relação à libra, como é o caso da Premier League do West Ham. Então, assim, é mais uma amostra do que o Flamengo é capaz de fazer. Só que tem o terceiro lado da história, que é o lado do West Ham, né? Que é um clube que está numa situação muito complicada, é um clube que está caminhando rapidamente por uma condição de rebaixamento. Vendo a equipe jogar, eu sinceramente não acredito no poder de reação. O time vem jogando muito mal. E aí eu acho que isso também mexe com o Paquetá. O time perdeu muita gente da última temporada para essa. Algumas lideranças, jogadores que faziam parte daquele time que foi campeão da Conference League há 2 temporadas, com o próprio Lucas Paquetá, com o Declan Rice, e o time ficou nas costas do Paquetá e do Jarrod Bowen, e eles não estão conseguindo. Então, aí eu acho que esse é o complicador. Além da questão das cifras do dinheiro, na época do City se falava em 70 milhões de euros. O Flamengo pode chegar até 40, é uma diferença grande. Mas para o West Ham, que com o Paquetá já está ameaçadíssimo de rebaixamento, se perder o seu jogador, que é o seu principal jogador junto com o Bowen, vai cair. E olhando para a média do mercado europeu, se o West Ham receber 35 milhões de euros, por exemplo, ele não contrata um jogador capaz de ajudar a equipe como o Paquetá é capaz. Então tem esse nó para desatar. Mas futebol é feito de negociações. Há uma semana a gente falava que o Zenit não precisava do dinheiro do Cruzeiro, que o Zenit não ia vender pelo que o Cruzeiro queria. O Cruzeiro foi lá e comprou o Gerson. Então, assim, os nós no futebol a gente imagina, mas tem uma questão. Para o West Ham é péssimo negócio vender o Paquetá até por 40 milhões de euros para o Flamengo. Vamos ver como é que isso vai ser desatado. Seria um reforço que cairia como uma luva no time do Felipe Luiz. E é claro que desatar esse nó com a vontade do jogador conta demais. Foi o que aconteceu com o Gerson. O Paquetá também está fazendo essa forcinha para voltar para o Brasil. E eu não sei se existe essa coisa de jogadores do quilate do Paquetá voltando tranquilamente para o Brasil.
Eu não consigo enxergar isso. Mas como é um jogador que foi formado pelo Flamengo e que está com vontade de voltar ao Brasil, aí começamos a imaginar isso. Porque lá na Inglaterra, Bruno, eu queria que você falasse aí na Europa, primeiro a visão que todos têm em relação ao Flamengo e o poder financeiro hoje do Flamengo para tirar jogadores da Europa, mas na Premier League vemos qualquer jogador sendo vendido por 70, 80 milhões de euros, que é algo muito, mas muito surreal e completamente fora da nossa realidade, Bruno. Mas o Flamengo hoje, e o Zupac lembrou bem, aliás, boa noite para o Zupac, também para o André, o Flamengo hoje, numa questão de investimento, briga tranquilamente entre os medianos e pequenos da Premier League. É porque os pequenos da Premier League também pagam bastante, vão ao mercado e gastam valores significativos, mas eu vou olhar para além do futebol inglês. Por exemplo, em Portugal, onde eu moro, a contratação mais cara da história do futebol português aconteceu nessa temporada, começo de temporada. O Sudakov, ucraniano, deixa o Shakhtar Donetsk, vem para o Benfica num negócio que ainda não atinge 30 milhões de euros. O Richard Rios sai do Palmeiras para o Benfica, que é o maior clube do futebol português, por 27 milhões de euros. O Sudakov não bate 30 milhões de euros. O Gerson vai bater 30 milhões de euros. O Paquetá pode bater 40 milhões de euros, sem contar os ordenados, os salários. Hoje o Flamengo, o Palmeiras, enfim, sobretudo esses dois, a gente pode também agora incluir o Cruzeiro com o Gerson, Caio Jorge, a renovação iminente do Matheus Pereira, mas são 3 clubes que, em relação a salários, não deixam a desejar nada para o futebol português inteiro, para os medianos do futebol espanhol, para os medianos pequenos da Premier League. Não coloco os Tubarões, evidentemente, porque aí é outro patamar, é outro nível. Então o Flamengo sonha porque o sonho é real. Se não acontecer agora em janeiro, tudo indica que acontece depois da Copa do Mundo, independentemente do sucesso coletivo da seleção ou individual do Paquetá. Porque eu vou colocar mais um ponto importante na discussão. Eu compreendo o Zupac, de fato, hoje para o West Ham seria uma baixa significativa perder o Paquetá, só que depois o West Ham arrisca não saindo agora e tendo ali um dinheiro em cima da mesa, 40 milhões de euros ou perto disso, porque o Paquetá depois entra no último ano de contrato. O contrato do Paquetá com o West Ham termina em junho de 27. E o West Ham já tentou renovar o contrato do Paquetá e o Paquetá passou a mensagem que não quer renovar. Então ainda corre o risco, e é muito raro no futebol mundial, mesmo com brasileiros de peso como o Flamengo tentando a contratação, negócios de 30, 40, 50 milhões de euros envolvendo jogadores no último ano de contrato. Então bate aqui a dúvida, vende o Paquetá agora e tem uma garantia financeira ou segura o Paquetá para não cair, para não descer para a Championship e correr o risco de daqui 6 meses o jogador custar 20, 30 milhões de euros. Para o Flamengo, o André foi perfeito, o Flamengo está confortável, o Flamengo conta com o desejo do jogador e sabe que hora ou outra, entre aspas, bate o desespero no West Ham para fazer essa negociação. E o Flamengo não precisa do Paquetá. Eu diria que é quase como uma oportunidade de mercado espetacular, porque entrega taticamente, entrega tecnicamente, taticamente, tecnicamente, tem o emocional, a ligação afetiva com se preparou, se organizou, tem um orçamento para isso. Aliás, mais do que isso, a gente falou na semana passada, o Flamengo tem 30 milhões de euros mais ou menos para um atacante de peso e topa esperar o fim da temporada europeia, a Copa do Mundo, e já segura ou assegura mais 30, 40 milhões de euros para o Paquetá. A gente já fala então de quase 70 milhões de euros por 2 jogadores. Mostra muito da organização financeira do Flamengo, algo que a gente consegue enxergar quase sempre somente na Premier League. Nós fomos às ruas para saber a opinião dos torcedores do Flamengo com a possível chegada do Paquetá. Vamos ver. Queria do Ninho para ritmar ali no meio campo com a Rasca, com o Jorginho, com o Pulgar. Vai dar qualidade, joga ali na frente, joga como volante, primeiro volante, joga de meia, pode substituir a Rasca, joga como segundo atacante. O cara é brabo, tem que vir. Você pagaria até quanto por ele? Se eu É o vice de finanças do Flamengo. 40 de euros para ficar bonitinho. Ofereceram 35, parece que rejeitaram, mas 40 a gente estica um pouquinho a corda porque queria, tem que trazer, tem identificação. O Paquetá, ele já era do Flamengo, então ele já tem muita identificação com a torcida, com os jogadores, então é um reforço que vai ajudar bastante. Ele já ganhou experiência na Europa, né? É do Brasil, meio novão ainda, voltou com experiência, voltou com jogabilidade maior ainda, vai ajudar muito esse ano, com certeza. Espero que ele venha.
Você tá no lugar do Felipe Luiz, escala o Paquetá onde? Porque ele é multifunção. Cara, eu acho que no momento eu colocaria ele no lugar do Carrascal ali. Jogando mais na ponta ali, fazendo um meio atacante. Meio atacante, jogando por dentro. Porque tirar a Arrascaeta, acho que não dá. Jorginho, dificilmente também. Pulgar não dá pra tirar o cão de guarda também, né? Então acho que no lugar do Carrascal, acho que eu colocaria ele. No lugar do Plata. Aí deixaria, eu ia jogar uma 4-4-2, deixaria o ataque Carrascal e Pedro. Ou então o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Bom, a negociação entre Flamengo e Paquetá vai se seguir para os próximos dias, Bruno, mas já temos um acerto de um novo reforço para o Flamengo, que é o goleiro Andrew. Queria que você falasse um pouco mais sobre. Muito bom goleiro, 24 anos, revelado, formado no Botafogo, 5 temporadas de Gil Vicente. Gil Vicente hoje é o 4º colocado da Liga Portuguesa, ou seja, à frente de Vitória de Guimarães, Braga, clubes mais estruturados em relação ao próprio Gil Vicente, que até pouco tempo atrás jogava na 2ª divisão. São 5 temporadas do Andrew e 5 temporadas de destaque. Um jogador que o Porto já tentou, que o Benfica já se mostrou interessado, outros clubes do futebol europeu, vinha já caminhando para os seus últimos 6 meses de contrato e por isso chamou a atenção não só do Flamengo, mas inicialmente do Botafogo, porque foi o Botafogo o primeiro clube brasileiro a oferecer um pré-contrato e foi vantajoso, a proposta foi significativa, o jogador balançou, só que o Flamengo já vinha observando, já vinha analisando e depois que Felipe Luiz e Boto estiveram em loco em Barcelos, norte de Portugal, Gil Vicente 1-1 com o Sporting, ali eles subscreveram a contratação. Fecharam um pré-contrato inicialmente de 4 temporadas, jogando pelo seguro. Ele terminaria a temporada no Gil Vicente e viria sem custos para o Flamengo. Só como o Flamengo tem urgência para ter um reserva de luxo ali, enfim, um substituto imediato para o Rossi, o Flamengo abriu conversas com o Gil Vicente e vai quase que entroncar no lance que eu falei mais atrás sobre o Paquetá. Tudo bem que o Paquetá tem mais 1 ano e meio de contrato, uma temporada e meia, só que o Andrew vinha com 6 meses. Então o Flamengo falou o seguinte: Gil Vicente, vocês preferem agora 1,5 milhão de euros, mais ou menos aí 9,5 milhões de reais. Eu te pago isso agora, você me dá o jogador e pelo menos esperar até o fim da temporada. Ele é importante para vocês, eu sei, mas vocês não ganham nada depois. E aí bateu um pouco do desespero financeiro no Gil Vicente. O Gil Vicente então vende o Andrew para o Flamengo, 1,5 milhão de euros, 9,5 milhões de reais. Consegue segurar 10% de uma futura venda, o que é importante, até porque o jogador é jovem, jogador com passagens pelas seleções de base, então 10% fica segurado por parte do Gil Vicente numa eventual venda. O jogador viaja amanhã, chega no fim do dia ao Rio de Janeiro e o contrato continua sendo, no caso, consequentemente válido por 4 temporadas. Conheço muito bem o Andrew, depois deixo evidentemente para vocês analisarem melhor, mas digo tranquilamente que é um acerto espetacular por parte do Flamengo, que tem scout, observação e vai buscar um jogador a custo, não diria zero, mas próximo a isso, dada a qualidade do jogador. Acerta em cheio José Boto, Felipe Luiz e a estrutura do Flamengo.